Quando pensamos na origem dos demônios, geralmente vem uma imagem bem específica à cabeça, né? Mas e se existisse uma outra história, muito mais antiga? Uma história que não acontece no inferno, mas aqui mesmo, na Terra. É nessa rebelião divina que a gente vai mergulhar agora. Olha só que curioso. Essa passagem está lá bem no comecinho da Bíblia, no livro de Gênesis. E é, sem dúvida, uma das partes mais bizarras e debatidas de todo o texto. É uma história que parece quase fora de lugar. Pois é, algumas poucas linhas que abrem um universo de perguntas, né? A gente fica se perguntando, quem são esses filhos de Deus? Anjos? Reis? E o que dizer dos nefilins, gigantes, heróis? Afinal de contas, do que essa história está falando? Então, para entender esse rolo todo, a gente vai dar uma de detetive. Vamos pegar as pistas, uma por uma, começando pelo coração do mistério. Beleza, primeira peça do quebra-cabeça, quem, afinal, eram os filhos de Deus. É aqui que a coisa começa a ficar complicada, porque existem basicamente duas grandes linhas de pensamento, e elas vão para caminhos totalmente diferentes. De um lado tem a chamada visão setita. A ideia aqui é que tudo se resume a humanos. Seriam os descendentes justos de Sete se casando com as descendentes, digamos, ímpias de Caim. Uma explicação bem pelo chão. Só que quase todo mundo antigo, na época em que isso foi escrito, não lia dessa forma. A interpretação mais forte era de que esses filhos de Deus eram seres divinos mesmo, anjos, que quebraram uma regra cósmica. E isso é crucial entender. Hoje a gente pode achar estranho, mas para o leitor daquela época, a ideia de seres celestiais interagindo com o nosso mundo não era nada de outro mundo, sabe? Era um conceito super comum nas culturas ao redor. Então, essa visão sobrenatural era a mais provável. E para a gente realmente sacar o que está acontecendo em Gênesis, a gente precisa sair um pouco da Bíblia. É, isso mesmo. A gente tem que olhar para o lado, para as histórias que os vizinhos de Israel contavam. Porque a resposta para esse mistério não está isolada. Ela está numa espécie de conversa entre culturas. Então, vamos conhecer uma figura central da mitologia da Mesopotâmia, os Apkallos. Guarda bem esse nome, porque esses caras, eles são a peça que faltava para a gente entender a história de Gênesis. Na visão dos mesopotâmicos, os Apkallo eram os bambambãs. Eram sábios divinos que vieram antes do grande dilúvio para ensinar tudo para a humanidade. Escrita, magia, medicina, eles eram vistos como heróis, os caras que basicamente fundaram a civilização. Algo muito, muito positivo. Certo! Agora vem a parte mais legal. O que acontece quando a gente bota a história dos Apkallo, os heróis mesopotâmicos, de um lado, e a história dos filhos de Deus, de Gênesis, do outro? É aí que a mágica acontece e as peças começam a se encaixar. Basicamente, a história de Gênesis funciona como uma espécie de diss track da antiguidade. É sério. O autor bíblico está pegando uma história super popular dos vizinhos e virando ela de cabeça para baixo. O nome técnico para isso é polêmica. Não é plágio, é uma crítica. É dizer, essa história que vocês contam, a versão correta é essa aqui. E olha só essa comparação, fica tudo muito claro. Onde a história da Mesopotâmia via sábios divinos e heróis, Gênesis via rebeldes. A ação que para uns era ensinar e trazer civilização, para Gênesis foi corromper a humanidade. E o resultado? Em vez de celebrar o avanço, Gênesis aponta para isso como um dos motivos para o dilúvio. É a mesma história, só que com sinal trocado. Mas a história não acaba aí com o dilúvio, longe disso. Essa narrativa continua evoluindo. Outros textos judaicos escritos depois pegaram essa história e a usaram para responder uma pergunta ainda maior. Tá, mas e os demônios? De onde eles vêm? E é aqui que entra em cena um livro importantíssimo, embora não esteja na Bíblia da maioria das pessoas, o livro de Enoque. É nesse texto que os filhos de Deus ganham um nome, os vigilantes, e a história deles ganha muito mais detalhes e consequências. O que o livro de Enoque faz é desenhar passo a passo uma verdadeira tragédia cósmica. Primeiro, os vigilantes descem e ensinam coisas proibidas, o que gera uma onda de violência. Daí, nascem os nefilins, gigantes que devastam a terra. Então, Deus intervém, manda o dilúvio para limpar a bagunça, só que aí surge um problema. O que fazer com os espíritos desses gigantes mortos? A solução do livro é que esses espíritos agora sem corpo são condenados a vagar pela terra. E eles são os primeiros demônios. Exato. Então, a sacada aqui é fundamental.
Para essa tradição antiga, demônios não são anjos que caíram lá do céu. Não. Eles são os espíritos sem corpo desses gigantes híbridos que morreram no dilúvio. Eles estão presos aqui, na Terra, meio que num limbo entre o mundo físico e o espiritual. Toda essa história, essa antiga rebelião, deixou uma marca profunda, um legado que muda completamente a nossa forma de entender a origem do mal. E isso nos leva a um fato que pode surpreender muita gente. Sabe quantas vezes o Antigo Testamento diz que os demônios vêm do inferno? 0. Nenhuma. Essa ideia popular de que o mal vem de um lugar lá embaixo simplesmente não está na história original. A verdadeira origem, segundo essa tradição, não é uma história sobre o inferno. É uma história sobre a Terra. Sobre uma rebelião que aconteceu aqui. O legado dessa segunda rebelião divina é que o mal, na forma desses espíritos, está entre nós, porque o nosso próprio mundo foi corrompido por uma transgressão celestial. O problema não veio de baixo para cima, mas de cima para baixo. Então, a pergunta que fica é: como esse contexto todo muda o jeito que olhamos para as histórias sobre o mal? Bom, entender a origem dessa narrativa mostra que as ideias não nascem no vácuo. Elas são parte de um grande debate, de uma briga de narrativas entre culturas antigas, cada uma tentando à sua maneira explicar os mistérios e as sombras do mundo. É uma história muito mais complexa e bem mais interessante do que a gente costuma imaginar.